Olá pessoal, professor Lucas Rafael de Matemática. Hoje vou explicar para vocês a segunda semana da AMPO de junho, né? Bom, então, na semana passada, nas aulas anteriores de matemática, nós estudamos as equações incompletas do segundo grau, né? São aquelas que o coeficiente b é igual a zero ou o coeficiente c igual a zero, né? Então, nós estudamos nas aulas anteriores como que a gente calcula essas raízes, né, das equações incompletas do segundo grau. Nessa semana, nessa aula, a gente vai iniciar o estudo com as equações completas do segundo grau, né? Então, o que são as equações completas do segundo grau? Elas são da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, são todas as equações que possuem os coeficientes a, b e c diferentes de zero. Então, ou seja, são as equações em que esse A é um número, o B é outro número e o C é outro número diferente de zero, né? E como que a gente resolve, né? Como que a gente calcula os valores de x, né? A gente utiliza uma fórmula desenvolvida por matemáticos indianos, né? No Brasil, essa fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva de equações do segundo grau, né? Bom, a demonstração dessa fórmula está no livro de matemática, né? Esse ano vocês não receberam, mas está lá na página 155 no livro do nono ano. Entretanto, não há necessidade da gente nos ater à demonstração da fórmula, mas sim saber utilizar a fórmula para resolver essas equações completas, né? Então, a demonstração ou seja, saber como que se chegou a essa fórmula, não há necessidade da gente se ater a isso, mas saber utilizar a fórmula, a gente vai precisar para poder resolver os exemplos e os exercícios que vão vir aí de equações completas do segundo grau, né? Bom, a fórmula resolutiva é composta, na verdade, por duas fórmulas, né? No caso, a fórmula do delta, também chamada de discriminante da equação, e a fórmula do x, que é a fórmula resolutiva, né? Nesta temos que, então nós temos duas fórmulas, né? A fórmula do delta e a fórmula do x. Para resolver os problemas, né, de equações completas do segundo grau, nós vamos ter que usar as duas fórmulas, né? Primeiro, a gente calcula o delta, que é o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o c. Esse b, o a e o c são os números que vão aparecer na equação, né? E aí, depois que a gente calcula esse delta, a gente parte para a fórmula do x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do A, né? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que esses pontos significam multiplicação, ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor de C, né? Vamos entender como a gente vai utilizar essas duas fórmulas para resolver as equações completas por meio dos exemplos abaixo. Então, vamos aos exemplos, né? Então, vamos resolver as equações completas do segundo grau abaixo. Então, a primeira equação, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16, né? Então, primeiro passo é identificar e anotar os coeficientes a, b e c, pois a gente vai precisar na fórmula do delta, né? No caso, quando não há coeficiente multiplicando x ao quadrado, esse coeficiente é 1. Então, portanto, a gente tem aqui nessa equação, ó, o termo a é o que aparece antes do x ao quadrado, né? Como não tem número aqui, o número vai ser 1. Então, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é 8, que é o que vem antes do x, é o número 8, e o coeficiente c é 16. Então, ó, o a é 1, o b é 8
e o C 16. Então, o primeiro passo é anotar isso. A igual a 1, B igual a 8 e C igual a 16. O segundo passo é fazer o quê? Substituir os valores dos coeficientes A, B e C na fórmula do delta, né? Então, o segundo passo é o quê? Você vai lá na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e vai substituir os coeficientes a, b e c. E aqui nós já vamos fazer o nosso primeiro combinado, que é o seguinte: na hora que você for substituir os coeficientes a, b e c, aqui na fórmula do delta, né, vamos colocar eles entre parênteses. Ou seja, ó, o delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou colocar entre parênteses, né? 8 ao quadrado, que é o valor do B ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do A, que é 1, aqui nesse exemplo, né? Vezes o valor do C, que é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Faça essa primeira multiplicação. Sempre faz essa primeira multiplicação. E aí conserva o outro parêntese lá. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Multiplicação com sinais diferentes fica negativo. Então, por isso que ficou menos 4 aqui, essa primeira multiplicação. Menos 4 vezes 1. Tá? Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes o 16. Continuei com 16. Não posso esquecer que sempre eu faço o quê? Numa expressão, a multiplicação primeiro. Então, ficou 64 menos 4 vezes 16. Então, tem que fazer esse menos 4 vezes 16 primeiro. Menos 4 vezes 16 dá menos 64. Então, ficou 64 menos 64, que dá zero. Então, nosso delta aqui deu zero. O terceiro passo é o quê? Depois que eu calculei o delta, eu vou utilizar o quê? A fórmula resolutiva, a fórmula do x. E como que eu coloco essa fórmula resolutiva do x? Ó, a fórmula é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Lembra que o nosso b é 8, né? Vamos lá, por isso que a gente recolhe esses valores inicialmente, né? O b é 8 e o a é 1. Beleza. Então, ó, menos b, então menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, como o delta deu zero. Então, é mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes o 1. Né? 2 vezes o valor do a, como o nosso a é 1, fica 2 vezes 1. Bom, e aí o que eu vou fazer? Vou tirar esses parênteses, né? Então, fica menos 8, já resolvo a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada do delta, né, que é zero, dividido, já resolvo essa multiplicação, 2 vezes 1, 2. Então, ficou isso aqui, ó, menos 8, mais ou menos zero, dividido por 2. Aí, a gente vai dividir em duas partes. Lembra que eu comentei com vocês que a equação do segundo grau ela tem duas soluções, né? Às vezes, essas duas soluções são iguais, são diferentes, né? Então, mas de qualquer forma, ela vai ter aí duas soluções, né? A primeira solução, então, que é o x1, você vai fazer a parte do mais. Então, é o quê? Menos 8 mais 0 dividido por 2. Né? Menos 8 mais 0 dividido por 2 vai ficar o quê? Menos 8 mais 0, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, o x1 aqui deu menos 4. E o x2, você faz a parte do menos. Então, menos 8 menos 0 dividido por 2. Menos 8 menos 0, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, ou seja, tanto o x1 quanto o x2 deu menos 4, né? Aí nós temos a observação, ó. Dividimos a resolução em duas etapas por conta do mais ou menos da fórmula. Ou seja, no x1 a gente faz menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E no x2, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Ele falou que eu acabei de fazer aqui com vocês, né? Que, como tem esse mais ou menos da fórmula, no x1 a gente faz a parte do mais,
né? E no x2 a gente faz a parte do menos, né? E o quarto passo e último é escrever a solução. Observe que tanto x1 quanto x2 deram o mesmo resultado, ou seja, deu menos 4 aqui, tanto x1 quanto x2, né? Isso acontece sempre que o delta der zero. Quando o delta for positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. E quando o delta for negativo, não temos soluções com números reais. Então pode acontecer aqui três situações para o delta. O delta dá zero, o delta dá positivo ou ele dá negativo. Quando ele der zero, que foi o caso desse exemplo, tanto x1 quanto x2 vai ser o mesmo resultado. Quando ele der positivo, por exemplo, se o delta der um 16, por exemplo, positivo. Então, quer dizer que você vai ter duas soluções para o x1. O x1 vai ser um valor e o x2 vai ser outro valor, né? E quando o delta der negativo, você não vai calcular o valor do x, porque não existe raiz quadrada de número negativo, né? Ou seja, a equação não vai ter solução nos números reais, né? Então, voltando para o nosso exemplo, como que eu escrevo a solução? Solução é solução, né? Dois pontos. X é igual a menos 4. Ou seja, tem uma única solução aí. Tanto x1 quanto x2 deu menos 4. Tá? Porque o nosso delta deu zero. Então, a gente vai resolver mais três exemplos que são as únicas diferentes possibilidades que podem acontecer ao resolvermos uma equação completas do segundo grau. Então, o exemplo B, né? X ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. Como que eu resolvo aqui o exemplo B, né? Então, para resolver esse exemplo B, nós temos o seguinte, ó. X ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. Primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é 1, né, que é o número que vem antes do x ao quadrado, quando ele não aparece, é 1. O coeficiente B é 4 e o coeficiente C, menos 21. E aí você vai usar o que primeiro? A fórmula do delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como o nosso B é 4, então fica 4 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 21. 4 ao quadrado, 16. Faz essa multiplicação primeiro, lembra? Então, menos 4 vezes 1, menos 4, e conserva vezes menos 21. Agora, a gente faz essa outra multiplicação. Então, vai ficar 16, né? Aqui está 64, mas é 16, tá? Tanto que o resultado é 100. Então, ficou 16 e menos 4 vezes menos 21, multiplicação com sinais iguais fica positivo, então mais 84. 16 mais 84 dá 100. Então, o nosso delta deu 100. O que a gente faz? Vai para a segunda fórmula, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Menos b, então é menos o 4. Mais ou menos a raiz do delta, como o nosso delta deu 100, então mais ou menos raiz quadrada de 100. Dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Viu que eu coloquei tanto o valor do b, entre parênteses, que é 4, quanto o valor do a na fórmula. Tá? É bom a gente ter esse cuidado para a gente não confundir aí os valores que a gente está colocando, inserindo aí na fórmula. Tá? Então aqui, depois que eu montei aqui a fórmula do x, substituir os valores, né, do a e do b, a gente vai resolver. E como que eu resolvo, né? Menos 4 fica menos 4 mesmo. Mais ou menos. Quem que é a raiz quadrada de 100? 10. Aí eu já posso tirar da raiz, que é o resultado da raiz, né? 10. E 2 vezes o valor do a, 2 vezes 1, 2. Bom, e aí lembrando que a gente vai separar em duas partes, x1 e x2. No x1, a gente vai somar, fazer a parte da soma,
e no x2 a parte da subtração. Então, no x1 vai ficar menos 4 mais 10 dividido por 2, e no x2, menos 4 menos 10 dividido por 2. Fazendo menos 4 mais 10 dá 6 positivo, né? Então, é a mesma coisa de 10 menos 4, 6. 6 dividido por 2, 3. E fazendo menos 4 com menos 10 dá menos 14, dividido por 2, menos 7. Então, a solução x igual a 3 ou x igual a menos 7. Veja que aqui o x1 deu diferente do x2. Isso sempre vai acontecer quando o delta for positivo, tá? Bom, exemplo C. Então, está concluído aqui o exemplo B, a solução x igual a 3 ou x igual a menos 7. Exemplo C. No exemplo C, nós temos 4x ao quadrado menos 12x mais 7 igual a 0. Primeiro, identificar os valores de A, B e C. O valor do A é 4, o valor do B é menos 12 e o valor do C é 7. E aí você vai colocar lá na fórmula, né? B ao quadrado menos 4AC. Uma observação importante. Os valores de A, B e C são só os números. Não coloque x aqui, tá? O A é o número que vem antes do x ao quadrado, o B é o número que vem antes do x e o C é o número sozinho, tá? Então, o A aqui é 4, o B é menos 12 e não menos 12x. Não cometa esse erro, porque senão vai complicar aqui na hora de fazer a fórmula. E o valor do C é 7, tá? Então, substituindo b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar menos 12 ao quadrado, que é o valor do b, né? Menos 12, menos 4, que é da própria fórmula, vezes o valor do a, que é 4 positivo, vezes o valor do c, que é 7. Menos 12 ao quadrado, menos 12 vezes menos 12, fica 144 positivo. Então, 144. Essa multiplicação com sinais diferentes fica negativo, então menos 16, né? 4 vezes 4, 16, como os sinais são diferentes, fica negativo. E aí vou conservar a multiplicação dele pelo 7. Fazendo essa multiplicação, dá menos 112. Lembra que tem que fazer a multiplicação primeiro. Eu não posso juntar esse 144 com menos 16. Eu tenho que multiplicar o menos 16 vezes 7 primeiro, porque tem prioridade aqui a multiplicação. Então, menos 16 vezes 7 dá menos 112. E 144 menos 112 dá o quê? 32. Então, o delta deu 32, né? O delta deu 32, e aí a gente vai partir para a solução do x, né? Então, solução do x, como que eu faço? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, esse menos aqui é da fórmula. O b é menos 12, então por isso que ficou menos menos 12, mais ou menos a raiz do delta, que é 32, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 4. Agora vamos colocar aqui então o valor do x, né? Continuar calculando o valor do x. Menos menos 12 significa que eu tenho que trocar o sinal do menos 12. Esse menos antes do parêntese, né? Porque o meu b é negativo e tem o menos da fórmula, né? Então fica menos menos 12. E o menos menos 12 seria como se fosse trocar o sinal do menos 12, que fica 12 positivo, né? Então 12 positivo, mais ou menos a raiz quadrada do 32, que não é exata, então por isso que eu deixo dentro da raiz. Não consigo, não é uma raiz exata. Mas eu posso colocar o valor aproximado? Pode, tá? Mas quando não for raiz exata, pode deixar assim também. Ou seja, deixa a raiz de 32 lá quietinha. Dividido por 2 vezes 4, que é 8, né? Bom, como é mais ou menos, uma parte é o mais, que é o x1,
e a outra parte do x2 é a parte do menos. Então, no x1 vai ficar 12 mais raiz de 32 sobre 8, né? E no x2, 12 menos a raiz de 32 sobre 8, tá? Bom, como a raiz quadrada de 32 não é exata, a gente simplifica a fração, ou seja, divide o 12 e o 8 por 4. Na verdade, aqui, ó, eu tenho até que fazer uma correção. Aqui foi feita a divisão por 4, tanto do 12 quanto do 8. Só que a gente não pode fazer essa divisão. Aqui foi feita a divisão, na apostila está incorreta. Não pode simplificar esse 12 com 8, porque para fazer essa divisão, eu teria que fazer a divisão da raiz também por 4, né? Então, ou seja, o resultado final, vocês vão desconsiderar essa igualdade aqui, esse 3 mais raiz de 32 sobre 2 e esse 3 menos raiz de 32 sobre 2. Tá? Eu não posso simplificar essa fração, porque para simplificar essa fração, 12 mais raiz de 32 sobre 8 e 12 menos raiz de 32 sobre 8, eu teria que simplificar todos os termos da fração. O 12, o 8 e a raiz de 32. E a raiz de 32, ela não tem simplificação, tá? Então, o resultado do x1, a solução, vai ser 12 mais raiz de 32 sobre 8, e a solução do x2 vai ser 12 menos a raiz de 32 sobre 8. Tá? Então, faça essa correção aí na apostila. Tá? Então, em resumo, o que esse exemplo quis trazer foi o seguinte, que quando delta não for uma raiz exata, você pode deixar esse delta dentro da raiz, né, sem calculá-la. Né? Vai ficar sem cálculo aqui essa raiz, e aí o resultado aqui, no caso, é 12 mais raiz de 32 sobre 8. Esse é o valor do x1. E o x2, 12 menos a raiz de 32 sobre 8. Ou seja, a gente não calcula aí a raiz não exata. Tá? Exemplo D. No exemplo D, nós temos 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Né? Bom, primeiro, identifica os valores de A, B e C. O A é 3, o B é menos 2 e o C é 1. E aí a gente vai calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. De tanta gente utilizar essa forma, a gente vai acabar decorando essa fórmula, né? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo os valores de B e A e C na fórmula, nós vamos ficar com B ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da própria fórmula, vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que é 1. Então, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, vezes 1, e fica menos 12. Então, 4 menos 12 dá menos 8. Então, como o delta é negativo, né, ou seja, como o delta é menos 8, ou seja, negativo, e sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, a gente pode escrever a seguinte solução. Solução, dois pontos. X não pertence aos números reais. Então, toda vez que o delta der negativo, você não vai calcular o valor do x. Por quê? Lembra a fórmula do x? Eu preciso calcular a raiz do delta. Como a raiz de número negativo não é um número real, então quando o delta der negativo, eu já vou escrever a solução, não precisa calcular o valor do x. É só escrever x não pertence aos números reais. Tá? Então, tem algumas videoaulas aqui para vocês utilizarem de material auxiliar, né? Mas só com a explicação vocês conseguem resolver os exercícios, né? O exercício 1, né? Nós temos até a letra E. No exercício 2, vocês vão primeiro
calcular aqui, escrever as equações na forma reduzida, para depois calcular aí o valor do delta, né? Vou escrever a equação reduzida com vocês aqui, da número 2, letra A. Como que vocês vão escrever essa equação aí na forma reduzida, né? A forma reduzida é você multiplicar o que tiver de multiplicar, juntar o que dá para juntar, né? E escrever equação igual a zero, tá? Para você poder começar a calcular o delta, a equação ela tem que estar igual a zero, igual está aqui, ó. E aí, ó, o valor do A é 3, o valor do B, aqui na número 1, letra A, é menos 7, e o valor do C é 4. A equação já está igual a zero, então posso já calcular o delta. Aqui na letra B, o valor do A é 2, o valor do B, menos 1, e o valor do C, menos 6. Letra C, do exercício 1, o valor do A é menos 1, o valor do B é mais 3, né? 3 positivo, e o valor do C é 10. Aí é só você calcular o delta e o x1 e o x2, né? Não pode esquecer de calcular o x1 e o x2 também. Na letra D, o valor do A é 1, o valor do B é 8 e o valor do C, menos 4. Na letra E, o valor do A é 9, o valor do B, menos 12 e o valor do C, 4. Aí calculo o delta, o x1 e o x2. Já na número 2, né, nós não sabemos quem é o A, quem é o B, quem é o C. Por isso que a gente tem que escrever a equação na forma reduzida para depois resolvê-la, né? Ou seja, para depois calcular o valor do delta, do x1 e do x2. Tá, e como que eu vou escrever na forma reduzida? É o que eu estava explicando para vocês. Primeiro passo, multiplicar o que tem de multiplicar aqui. Então, esse x está multiplicando parêntese. Ou seja, ele vai multiplicar tanto o x do parêntese quanto mais 3. X vezes x fica x ao quadrado, né? Então, fica x ao quadrado. X vezes 3 positivo fica 3x. Então, mais 3x igual a 5x menos 15. E agora? Agora eu passo esse 5x e o menos 15 para o lado esquerdo, porque minha equação ela tem que ficar igual a zero, né? A forma reduzida de uma equação é sempre quando ela é igual a zero. Então vai ficar o quê? X ao quadrado mais 3x menos 5x mais 15 igual a zero. Ou seja, você vai trocar tanto o sinal do 5x quanto do 15, porque a gente passou tanto o 5x quanto o 15 para o lado esquerdo da equação. Tá? Então, por isso que foi trocado aí o sinal. Agora, a gente vai juntar o que dá para juntar, né? X ao quadrado. Tem algum termo que tem x ao quadrado também? Não, né? Só esse termo x ao quadrado. 3x eu posso juntar com 5x. 3 menos 5 dá menos 2x. Mais 15 igual a zero. Então, essa é a forma reduzida da equação. Agora é fazer o quê? Identificar os valores do A, né? O A é 1, o B é menos 2 e o C é igual a menos 15. É 15 positivo, né? 15. E aí, vou fazer o quê? Calcular o delta. Né? Aí a gente vai usar a fórmula do delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Né? Calculo o delta. Depois de calcular o delta, calcula o valor do x, né? Que é o x1 e o x2. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Né? Então, aqui, na número 2, antes de calcular o delta e o valor do x, você tem que escrever a equação na forma reduzida, né? Ou seja, multiplicar o que tiver de multiplicar, somar o que tiver de somar, né?
só que a equação tem que estar aqui, por fim, igual a zero, né? Então, tudo que tiver do lado direito, você vai passar para o lado esquerdo, né, para que ela fique igual a zero, tá? Depois calcula aí o delta e os valores de x, x1 e x2, tá? Na letra B, mesma coisa, calcula esse produto notável, né? Vamos reduzir essa equação. Vou fazer a redução dessa equação com vocês aqui. E aí vai ficar a cargo de vocês calcular o delta e o x, tá? Então, vamos fazer aqui a redução da equação. X mais 4 ao quadrado igual a 9x mais 22. É isso mesmo, né? 9x mais 22. Então, A2, letra B, primeiro passo é reduzir aquela equação. X mais 4 ao quadrado igual a 9x mais 22. Resolvendo esse produto notável, como que eu resolvo esse x mais 4 ao quadrado? Lembra? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Igual a 9x mais 22. Vou resolver o produto notável. Então, fica x ao quadrado mais 2 vezes x, 2x vezes 4, 8x, mais 16. Isso é igual a 9x mais 22, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16. Esse 9x, como ele está do lado direito da equação, posso passar para o lado esquerdo, fica negativo. E o 22 também posso passar para o lado esquerdo, fica negativo. Tudo isso igual a zero. Agora vamos juntar, né? O x ao quadrado não junta com ninguém. O 8x eu posso juntar com menos 9x, dá menos 1x. E o 16 com menos 22, né? Que fica menos 6. Né? Tudo isso igual a zero. Pronto, eu tenho aqui minha equação na forma reduzida, né? Em que o valor do coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C, né? E o coeficiente C é menos 6. E agora eu faço o quê? Calcula aí o valor do delta, né? Vai ficar a cargo de vocês calcularem o valor do delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Calculem aí o valor do delta e também o valor do x, né? Que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do A, né? Então, em todos os exercícios, vocês vão usar essas duas fórmulas, né? Só no 2 que, inicialmente, você vai reduzir a equação, igual a gente fez aqui no item A, e no item B, né? Inicialmente, vocês reduzem a equação para depois calcular aí o valor do delta e o valor do x, né? Que, no caso, é o x1 e o x2, ok? Letra C, mesma coisa, né? Aqui você vai fazer distributiva. E aí nós temos o número 3, que é um probleminha que você vai montar. E o número 4, resolver as equações. O número 5 também resolver aí as equações, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a explicação da segunda semana da AMPO de junho de matemática, né? E qualquer dúvida é só procurar no nosso Tira Dúvida no privado aí do WhatsApp, tá? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.